Então, gente, voltamos, né, para o nosso segundo tempo de literatura brasileira. E conforme eu prometi para vocês, a gente vai ver um pouco de escansão, divisão métrica, tá? Mas antes eu queria lembrar uma coisa muito importante. Quando a gente fala de divisão métrica, divisão, a escansão dos versos dentro de um poema, a gente tem que lembrar que ela é diferente da divisão silábica que a gente conhece, tá? Quando vocês aprenderam lá há muito tempo, dividir as palavras, né, pelas sílabas, divisão silábica das palavras, palavra de sílaba, polissílaba, trissílaba. A gente aprendeu de um jeito, ok? Então, aquele jeito ali é divisão silábica, tá? Agora a gente vai ver divisão métrica, divisão dos versos. Qual é a diferença? A divisão métrica, a escansão, a gente faz pelo som, pela maneira como a gente fala as palavras, e não pela divisão silábica, tá? Pode acontecer da gente ter um verso cuja a divisão silábica é a mesma, né? Coincide com a divisão métrica, tá? Mas é uma coincidência, ok? Nem sempre vai ser igual, por isso que gera dúvida, tá? Não é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que ter prática, porque o nosso cérebro, ele pensa, né? E vem pensando esse tempo todo, desde que a gente era criancinha, na divisão silábica, tá? Então, quebrar, assim, esse pensamento no nosso cérebro é que dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Mas nada que o treino não resolva, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, botar meu óculos, que eu sou meio cegueta. Então, vou compartilhar aqui com vocês que eu fiz um material sobre escansão de versos, tá? Ótimo. Então, primeiro eu vou falar, tá, gente, bem devagar, tá? Se a gente não conseguir terminar esse assunto, escansão de versos e rima hoje, não tem problema, a gente continua depois, tá? Então, eu vou fazer a explicação bem pausadamente, bem devagar, para todo mundo entender. Então, vamos passar. Eu coloquei aqui, primeiro, 2 versos de um poema, que é um soneto, na verdade, do Camões. Não vou falar muito agora da vida dele, sobre ele, porque vocês vão aprender ano que vem, na primeira série, mais detalhes sobre o Camões, tá? Então, a gente vai ver agora só mesmo os versos. Esses 2 versos eu tirei do soneto bastante conhecido dele, que é aquele, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é estar preso por vontade, e por aí vai, né? Até sair daqui para você poder enxergar melhor. Bem para cima, ok? Então, eu vou começar por esse verso daqui, que ele é menorzinho, tá? Aparentemente menorzinho aqui. Ficou menor no slide, ok? Mas todos os versos desse poema, eles têm a mesma quantidade de sílabas. Então, primeira coisa, é ferida que dói e não se sente. A gente sabe que ele está falando do amor, né? O amor é ferida que dói e não se sente, é solitário andar por entre a gente. Então, beleza. É ferida que dói e não se sente, até onde eu conto as sílabas desse verso, né? Se fosse uma divisão silábica normal, aquela que a gente conhece, eu falar para vocês, gente, quantas sílabas tem nesse verso? Aí vocês iam contar todas as sílabas, 1, 2, 3, até aqui, né? Que termina aqui. Só que quando eu faço a métrica ou a escansão do verso, eu não conto necessariamente até a última sílaba. Eu conto até a sílaba tônica da última palavra. Então, eu vou contar
até a sílaba tônica da minha última palavra. Última palavra da onde? Do verso, tá? Então, o verso é ferida que dói e não se sente. Qual é a última palavra do verso? Sente. Até onde eu conto? Até a sílaba tônica da última palavra. Então, é até a sílaba tônica da palavra sente. Qual é a sílaba tônica da palavra sente? Sente! Não era assim que a gente faz? Então, a sílaba tônica da palavra sente é o sem, tá? Por isso que eu pintei aí o fundinho dela de amarelo. Então, a gente conta até o sem. A gente não conta essa sílaba final, que é o T, ok? Então, eu vou parar de contar exatamente aqui. Eu vou dividir de acordo com a pronúncia, tá? Então, eu falo pronuncio tudo, né? Então, vou contar. É ferida que, pronuncio tudo. Todas as sílabas são pronunciadas. Que dói e não se sente. Então, percebe que aqui eu pronunciei tudo. É ferida que dói e não se sente. Tá? Falando rápido, é ferida que dói e não se sente. Também pronuncio todas as sílabas. Então, aqui contei uma, duas, contei três, contei quatro, contei cinco, contei seis, contei sete, contei oito, contei nove, contei 10. Paro aqui. Não conto 11, tá? Se fosse a distribuição silábica, seriam 11 sílabas. Mas eu paro na sílaba tônica da última palavra. Então, conto 10. Esse verso aqui tem 10 sílabas métricas, ok? O Camões, ele gosta de fazer versos com 10 sílabas, tá? Vamos agora para o de cima. É solitário andar por entre a gente. Então, mesma coisa, ele está falando do amor, né? Eu vou contar até onde? Até a sílaba tônica da última palavra do verso. É solitário andar por entre a gente. Então, qual a última palavra? Gente. Qual a sílaba tônica da palavra gente? Gente ou genté. É gente, né? A gente coloca força no gen, porque senão seria genté. Ou genté. Aqui embaixo, a mesma coisa, seria senté. Estranho, né? Ninguém fala senté, a gente fala sente. Ninguém fala genté, a gente fala gente. Ok? Tá? Então, eu conto até aqui. Vou parar de contar aqui. Esse té final aqui, olha, a gente não fala, né? A maior coincidência. Ser a mesma sílaba, tá? Isso é coincidência. Aqui também foi uma coincidência a métrica, né? A escansão ser bem similar, né? À nossa divisão silábica, ok? Mas não necessariamente. Lembra que eu falei que pode ser coincidente, né? Muito parecida, pode até ser igual, mas não necessariamente. Vamos agora, então, ver o de cima. Né, uma sílaba forte. Tem até o acento aqui. Então, eu falo ela uma sílaba só. É solitário. Então, ó, falo também. Tá, também tem um acento, olha, forte. Então, ela não vai se juntar com ninguém. Ó. Ela é pronunciada inteiramente, tá? Cadê o barulhinho do mouse? Ele some. Então, é solitário. Aí você já vê que eu já falei junto. É solitário andar. Né? Solitário. Então, esse O aqui, ele quase não aparece quando eu pronuncio. O som, ele fica forte no A. Então, é solitário andar por entre a gente, tá?
Então, o que acontece? Isso daqui vai contar com uma sílaba só. É solitário andar. Forte, pronuncio. Por, entrar. Parece que é quase uma sílaba só. Ra, né? Entrar, gente. E o gen é forte, porque ele é tônico da última palavra, ok? Então, eu separo de acordo com a pronúncia. Vou pronunciar rápido esse daqui de baixo de novo e você vê que saem todas as sílabas da minha boca. É ferida que dói e não se sente. Vou pronunciar o de cima rápido, tá? Você pode fazer isso também aí na sua casa. E você vai ver que aqui vai sair um som como se fosse uma sílaba só, como se fosse juntando. Aqui também, como se fosse juntando, sai como se fosse terá. E aqui, ó, rion. Ó, vou falar. É solitário andar por entre gente, tá? Percebeu que sai rápido, sai junto, como se fosse uma sílaba só? Então, a gente vai separar considerando o som, tá? Eu sei que pode parecer difícil, mas não esqueçam do que eu disse. Isso é treino. Os primeiros são sempre mais difíceis, ok? Vou contar. É uma, ruan. Aí vou contar uma só. Então vai ser 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, azulzinho, 7, 8, 9, 10, porque eu paro de contar aqui. Ah, deu 10 também, é igualzinho. O Camões fez isso de propósito? Sim, tá? É um soneto, todos os versos têm que ter a mesma quantidade de sílabas, ok? Você vê que eu até coloquei aqui com cores diferentes. Para quê? Para ficar bem claro para você que cada sílaba está de uma cor, tá? Então, aqui uma sílaba só, aqui uma sílaba só. Como eu falei que isso é treino, vamos treinar mais um pouquinho, ok? Outro verso, também que eu tirei de um soneto, só que dessa vez não é mais um soneto do Camões, é um soneto do Vinícius de Moraes, tá? Bem conhecido também. Então, vou ler o verso para vocês. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ok? Vou contar. Primeira coisa que eu vejo é isso, tá, gente? Até onde eu vou contar. Conto até a última sílaba tônica, né? Até a sílaba tônica da última palavra. Até a sílaba tônica da última palavra. Qual é a última palavra? Pranto, né? Eu falo pranto ou eu falo prantó? Eu falo pranto. Então, pran é a sílaba de força da palavra, tá? Então, eu vou contar até o pran, ok? Ninguém fala, ai, eu tava chorando, coitadinha, soltou um prantó. Ninguém entende, é pranto, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Tem que parar aqui. Eu sempre vou pintar com fundo amarelinho a sílaba tônica da última palavra, tá? Vamos lá. E rir meu riso. Ó, você vê que eu falo todas as sílabas. E rir meu riso é... Riso é... Aqui eu junto. E rir meu riso é... O E sai com força. O O quase não aparece. Então, eu conto com uma sílaba só. E rir meu riso é... Derramar, né? Aqui eu separei igualzinho, a gente separa divisão silábica, tá? 2 R's, a gente separa um R para cada lado, 2 S's também, ok? Derramar meu pranto. Então, vamos contar. 1, 2, né? Mudei a cor, amarelinho. 3, 4, aqui 5. Vai contar como uma sílaba só. 6, 7,
8, 9, 10. Tá? Ah, 10 também, igualzinho Camões? Sim, lembra que eu falei para vocês que os escritores brasileiros, né, como a gente tem mais uma relação cultural com Portugal, a gente pegou o quê? Os escritores brasileiros pegaram o modelo de soneto usado pelo Camões, que é o soneto de versos com 10 sílabas. Então, Vinícius de Moraes também escreveu um soneto com 10 sílabas, tá? Ah, mas existe soneto no Brasil com versos com 12 sílabas? Existe, claro. Não é proibido, não tem uma lei, né? Brasileiros e portugueses estão obrigados a fazer soneto só com 10 sílabas. Não, não existe isso, tá, gente? A gente pode ter escritor, poeta que faz soneto com 12 sílabas, não tem problema nenhum. Ok? Eu estou falando aqui, a maioria faz soneto com versos de 10 sílabas, tá? Então, percebe que isso é que a gente tem que ver, é pelo som. Vou falar rápido o verso e você vai perceber que aqui, olha, eu ia botar o dedo. Aqui a gente pronuncia como uma sílaba só. E rir meu riso é derramar meu pranto, tá? Colocar mais um. Esses versinhos aqui eu tirei de um cordel, ok? Então, mesma coisa. Vou contar até a sílaba tônica da última palavra, tá? Naquela noite, as estrelas. Naquela noite, as estrelas. A última palavra é estrelas. Então, qual a sílaba tônica de estrelas? É estrelas? Estrelais? Não, é estrelas, né? Então, a sílaba de força é o tré. Estrelas. Então, pintei aí com fundinho amarelinho para você perceber. Então, naquela noite, as estrelas. Então, aí você já percebe que eu emendei, né? Eu fiz a emenda onde? Aqui. Então, naquela noite, as estrelas, o ele quase nunca aparece. O a, ele é mais forte ao nosso som. Então, por isso que eu junto. Naquela noite, as estrelas, você quase não ouve o é, né? De noite aqui. Quando eu falo, você só ouve o a. Ok? Por isso que eu junto. Tá? Então, vou contar. 1, 2, 3. Naquela, eu falo todas as sílabas. 4, 5, né? Que eu falei como um bloco de força único, né? Uma pronúncia única. 5, 6, 7. Que eu paro de contar aqui. Então, é um verso com 7 sílabas. Esse verso aqui eu tirei do mesmo cordel, tá? O cordel, falei para vocês também, ele é um poema de forma fixa, ou seja, os versos têm a mesma quantidade de sílabas. Se eu tirei esse segundo verso do mesmo cordel, ele também tem que ter 7 sílabas, né? Vamos conferir. A mais escura campina. Então, eu conto até onde? Até a sílaba tônica da última palavra. A última palavra é Campina. Quem é a sílaba tônica de Campina? Campina é o pi. Então, vou contar até aqui. Fundinho amarelo. Ok? Vou sempre marcar assim, tá? Então, a mais escura, você vê que eu falo o E. A mais escura Campina. Então, aqui, uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu, tá? No começo, isso que eu falei, como a gente não está treinado, nosso ouvido não está treinado, é um pouquinho difícil, tá? Mas com o tempo, com o treino, a gente vai conseguindo. Vamos lá. Mais um. Aqui eu tirei de um haikai, tá? Haikai é um poeminha
de origem japonesa. Então, a insônia. Furo a terra fria, no fundo embaixo do mundo, trabalha-se é dia. Ok? Então, aí, a gente vai fazer a escansão só desse verso colorido, tá? Se eu quisesse fazer desse verso aqui, no fundo embaixo do mundo, poderia fazer, tá? O haikai, ele não é assim, os versos, eles têm quantidade de sílabas diferentes, tá, gente? Se eu quisesse fazer desse verso aqui, eu iria fazer até onde? Iria dividir, iria contar até onde? Até a sílaba tônica da última palavra. A última palavra é mundo. Então, mundo. Eu ia contar até aqui, tá? Não conto dó, porque eu não falo mundó. Eu falo mundo. Mesma coisa aqui. Conto até a sílaba tônica da última palavra. A última palavra é dia, eu conto até o dia, porque eu não falo dia. Dia! Que dia é hoje? Não existe isso, né? É dia. Então, dia é o forte. Ok? Vou contar, vou escolher esse verso aqui e vou fazer a escansão dele. Então, furo a terra fria. Então, olha lá. Furo a, uma sílaba só. Terra fria. Aqui, o fria é a sílaba tônica. Então, vamos ver. 1, 2, furo a terra, furo a terra, fura a terra. É quase falar fura, gente. Repara quando eu falo rápido, eu falo fura. Eu não falo furo a terra, eu falo fura. Ó, fura a terra fria. Ok? Por isso é que eu junto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, fazendo a escansão, esse verso aqui tem 5 sílabas, tá? E assim, nós vimos os tipos, né, mais comuns que aparecem para a gente de verso, porque eles vão ter um nome de acordo com a quantidade de sílabas, tá? Esse daqui, do Camões, tem 10 sílabas, a gente vai chamar de decassílabo. Então, o que é um verso decassílabo? É o verso que tem 10 sílabas. Esse aqui também, do Vinícius de Moraes, também tem 10 sílabas. Então, ele é um verso decassílabo. Ok? Normalmente, os sonetos, a gente tem versos com 10 sílabas. Aqui o cordel, 7 sílabas. Versos com 7 sílabas tem nome? Tem. Redondilha maior, ok? O cordel possui versos com 7 sílabas. Então, o cordel ele é feito com redondilha maior. Falei isso para vocês também, que eu lembro. Aqui a gente viu um verso de 5 sílabas métricas, ok? Verso com 5 sílabas. Tem nome? Tem. Se o de 7 é redondilha maior, o de 5, redondilha menor, ok? Aí eu coloquei um resuminho para você com uma bonequinha que eu achei a minha cara, tá? Então, versos mais comuns: 10 sílabas, decassílabos, 7 sílabas, que é o que aparece no cordel, redondilha maior, 5 sílabas, redondilha menor, 12 sílabas, aparece em alguns poemas, sim, inclusive até em alguns sonetos, é raro, mas acontece. São os alexandrinos, ok? Então, hoje vamos ficar por aqui, tá? Com a divisão, a métrica. Assim, foi uma recordação, né? Para você lembrar, guardar na sua cabecinha aqui, ó. Eu tenho que contar até a sílaba tônica da última palavra, não conta a última palavra inteira. E perceber que a gente faz pelo som, pelo ouvido, tá? E não por aquela maneira de divisão silábica tradicional, ok?
Não precisa ficar desesperado, tá? Lembra do que eu falei. Isso daí a gente vai vendo com o tempo, a gente vai treinando o nosso ouvido com o tempo. Perguntas que apareceram para mim. Professora, a senhora vai mandar a gente fazer um soneto? Gente, eu só fiz um soneto na minha vida até hoje, foi na faculdade de letras. Então, eu não vou mandar o meu aluno do 9º ano fazer um soneto. Eu sou doida, mas não sou maluca. Então, ninguém vai precisar fazer soneto valendo nota, tá? Por favor. Então, o que eu quero que vocês saibam dessa matéria? Percebam que a divisão métrica, ela é feita, né? A escansão, ela é feita pelo ouvido, considerando o ritmo do poema, a rima, né? Por que isso acontece com o texto, com o poema? Por que o poeta faz isso? Para o texto, para o poema ficar mais rimado, tá? E por que isso acontece também em alguns poemas, né? Tem formas fixas em que, por exemplo, soneto vão ter todos os versos com a mesma quantidade de sílabas. Cordel também. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Não sou a bruxa queca da floresta e não vou mandar ninguém fazer soneto no 9º ano, tá? Então, relaxa, fica tranquilo. Isso daí vocês só vão tirar de letra. Ah, vai ter um dia, professora, que eu vou saber fazer escansão, tirar de letra, fazer rapidinho, assim, nos dedinhos. Vai, claro que vai, mas é com o treino, tá? Então não precisa ficar aflito. Vou passar um exercíciozinho de um poeminha, uma estrofe super tranquila para vocês fazerem de dever de casa, descansão, corrijo na próxima semana, claro, vai com gabarito, mas eu vou corrigir devagarinho e também na próxima semana a gente vê a questão das rimas, tá bom? Sem aflição. Ok? Beijo, até amanhã na nossa aula de língua portuguesa com as nossas queridas orações.